Irmão, a gente já vai então direto já também para a palavra de Deus. Eu já gostaria que você, já irmãos, já pegue a Bíblia, que é a palavra de Deus, e que você já abre comigo no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Pega a tua Bíblia, que é a espada, que é a tua arma, onde tem as revelações do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mateus, capítulo 6, do versículo 6. Mateus 6, do versículo 6. Quem achou, diga graças a Deus. Diz bem assim. Mateus capítulo 6, do versículo 6. Diz bem assim. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou em algumas Bíblias está como quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Olha para o pastor, veja que Jesus nos ensina que nós devemos orar, não somente na igreja, mas que nós devemos orar em casa, no trabalho, aonde você for, você tem que levar uma vida de oração. Isso foi uma da última armadura que nós falamos na sexta-feira, que é oração em todo o tempo. E eu vou complementar a esta armadura com o que nós vamos falar sobre hoje com relação à oração. Então todo filho de Deus deve ter um lugar para estar a sós com Deus, a fim de buscá-lo. Quando você vem na igreja, você ora. Quando nós estamos aqui reunidos numa unidade só, a gente ora, oramos tudo junto. Aí o pastor chega e fala: vamos orar pela nossa família. E todo mundo vai estar orando pela família. Aí o pastor fala: vamos orar pela cura, pela libertação. E todo mundo de dentro da igreja vai estar orando pelo mesmo sentido. Mas, quando se trata de algo pessoal com Deus, se trata de uma vida com Cristo, aonde você tem que manter a tua oração de dentro da tua casa. Amém, irmãos? De dentro. Quando você vem para a igreja, quando você vem assistir os cultos, quando o pastor abre a Bíblia, todo mundo vai ouvir a mesma mensagem. Amém? Todo mundo. E nessas horas, o Espírito Santo, ele fala com todo mundo. Mas existe aquele momento que o Espírito Santo quer falar com você a sós. Existem coisas que o Deus de Israel quer tratar com você no particular. Por isso que Jesus nos ensina que nós devemos sim entrar no quarto, fechar a porta e orar ao teu Pai, onde que você vai estar em oculto. Amém, irmãos? E quando você tem uma vida de oração, você fica ligado com Deus. O ímpio, o incrédulo, ele pode até orar. É fácil para ele orar. Agora, um crente que não ora, aí é problema. Amém, irmãos? É problema. Porque a vida de oração te mantém em comunhão com Jesus. É na vida de oração que a gente se mantém firme. É na vida de oração que você conversa com Deus. Existem aquelas orações que é rápida. É aquela oração de petição. Ou aquela oração que você faz só pela família ou por alguém. Mas existe aquela oração que você leva horas com Deus. 30, 40, 45 minutos. 1 hora. Mas quando você entra nesse sentido, no particular com Deus, é a hora que você se solta. Amém, irmão? É a hora que você se solta. E a gente vai falar sobre Atos, vida de oração.
ele poderia ser também como Atos do Espírito Santo. Porque se você lê o livro de Atos, você vai perceber que o livro de Atos só fala em duas coisas: oração e Espírito Santo. A comunhão e o Espírito Santo. Depois da ascensão de Jesus, foi escrito o livro de Atos. O livro de Atos é o único livro que não tem um amém. Por quê? Porque é a continuação daquilo que Jesus deixou. É a continuação. Eu amo o livro de Atos. E eu até falo para vocês, começa a ler o livro de Atos, pelo menos um capítulo por dia, que você vai aprender muita coisa. Porque o livro de Atos nos ensina não somente a orar, não somente ter comunhão com o Espírito Santo, mas nos ensina a ter uma vida com Cristo junto com os irmãos. Amém? Junto com os irmãos. E se você perceber, a trajetória da igreja primitiva, ela começou debaixo de oração. A oração, ela muda. A oração transforma a vida da pessoa. Amém, irmãos? Transforma. A oração também tem poder. E se a gente colocar isso no coração e com firmeza, irmão, a gente vai longe. A gente vai longe mesmo. Aí o versículo 7 diz assim: e orando, não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, você não precisa ficar repetindo as orações. Você não precisa fazer o terço. Você não precisa ficar, só Pai Nosso que está no céu o tempo todo. Não, você não precisa ficar repetindo para mostrar que você é de oração. Irmãos, seja espiritual, mas seja espiritual com você, seja natural ao mesmo tempo. Não forçar uma coisa que não existe, porque é o que tem muitos por aí, irmão. O que tem de crente, até mesmo de pastor que sobe no altar, ele força um lado espiritual que não existe. Quer mostrar para todo mundo que ele é espiritual. Quer mostrar para todo mundo que ele é de oração. Quer mostrar para todo mundo que quer que as pessoas olhem para ele, aplaudem ele e falem assim: esse é de oração. Não, não é assim que funciona. Com Deus não funciona desse jeito. Porque quando Deus nos olha, Ele olha o que está no teu coração. Ele olha o que está lá no mais íntimo da tua alma. Lá no mais oculto que nem nós percebemos, Ele olha. É ali. Por isso que nós oremos, fizemos aqui do início, falamos que quando Jesus fala, entra no teu quarto, entra num canto, vai para um canto, porque eu tenho algo para tratar com você. Eu tenho algo para falar com você. E muitas das vezes, mesmo ali dentro da igreja, o Espírito Santo revela o pecado na pessoa. A pessoa se sente impactada com aquilo ali. Será que o pastor está sabendo? Será que é falado alguma coisa para o pastor? Será que ele viu? Não, é porque o Espírito Santo está revelando. E quando o Espírito Santo revela, qual é o objetivo do crente, da pessoa? Ela se levantar, pedir perdão para Deus e recomeçar. Amém, irmãos? Ser humilde na presença dele e ter essa vida de oração. E a gente vai falar muito sobre essa vida de oração. E quais seriam os efeitos de uma oração? O efeito de oração, ela acalma, é ou não é? O efeito de oração, ela também nos alegra. Alegra ou não alegra? O efeito de oração, ela também cura. O efeito de uma oração também perdoa. E o efeito de oração, ela também profetiza. Amém, irmão? Olha a importância da oração. De você orar. Se você perceber no livro de Atos, que nós já vamos ler daqui a pouco, a gente vai perceber também que a oração é feita em conjunto. Em família. Tanto na tua casa, como entre nós. Porque nós aqui somos como uma família. A gente não chama o irmão de irmão? Oi, irmão! Oi, irmã! É ou não é? Porque nós estamos em família. Aonde tem oração, o diabo não prevalece, irmãos. Existe uma igreja cheia. Olha a revelação do Espírito Santo. Quando uma igreja ela é de
oração, a igreja diminui. A igreja não é cheia. E se você concordar comigo, você lê o livro de oração, você vai concordar comigo que quando Jesus disse lá antes da ascensão, ele falou: fica em Jerusalém até que seja derramado o Espírito Santo. E eles ficaram 500 pessoas, irmãos, em Jerusalém. E essas 500 pessoas começaram a orar, buscar a Deus, começaram a orar, buscar o Espírito Santo. Aí, no 50º dia, Pentecostes. Costes significa 50. Pente significa colheita. No 40, Jesus foi. Quando completou o resto dos 10 dias, eles ficaram 10 dias orando, os 500, para chegar o dia da colheita, o dia de Pentecostes. Quando foi fechar aquele dia, aqueles 10 dias para fechar os 50, só sobrou 120 pessoas. Desistiram a metade. Começaram a oração e desistiram. E o Espírito Santo foi derramado justamente nesses 120. Mas a Bíblia fala também, já em seguinte, que desses 120, 3.000 almas foram batizadas. Digo graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. 3.000 almas foram batizadas. Foram para as águas. E a partir dali, começou a trajetória dos cristãos primitivos. A partir dali começou a vida de oração. A partir dali começou perseguição. A partir dali começou o chicoteamento dos apóstolos. A partir dali, cristãos começaram a morrer. Mas eles não abriram mão dos seus valores. Eles não abriram mão de suas orações. E eles continuaram. Amém, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça. Vamos junto pedir a direção do Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu peço ao Senhor que nesta manhã o Senhor venha falar, meu Deus, no coração do teu povo. A ensinar, meu Pai, o teu povo a ter essa vida de oração, viver em comunhão. Porque sabemos que a oração, meu Pai, é uma ponte que liga a criatura com o Criador, com o homem, com o Deus Todo-Poderoso. Então, meu Pai, nos ensina acerca de oração, coloca temor, coloca o aprendizado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito, meu Pai, para falar com as tuas ovelhinhas. Espírito Santo, eu te peço, desenvolva esta mensagem e nos abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, palmas para Jesus. Pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus. Abre comigo então em livro de Atos, do capítulo 2. O livro de Atos dos Apóstolos ele foi escrito por Lucas, um dos apóstolos de Cristo, a qual foi escrito após a ascensão de Jesus. Então o livro de Atos ele é o começo de uma igreja, é o fundamento de uma igreja. A partir do livro de Atos a gente vai perceber os ensinamentos que Cristo deixou. E quando o Espírito Santo foi derramado naquele povo, foi derramado nos apóstolos, foi derramado em todos os cristãos,
A partir dali eles começaram a evangelizar. A partir dali eles começaram a buscar o Espírito Santo cada vez mais. A partir dali eles começaram a falar de Jesus, pregar o Evangelho de Cristo. E naquela época, os sinédrios, os judeus, eles não gostavam. Porque se hoje você chegar lá em Israel, falar o nome de Jesus, para eles é blasfema. É blasfema. E se você perceber, gentios e judeus não se davam bem, eram inimigos. Mas eles tinham algo em comum. Quando o Espírito Santo é derramado, de todos serem filhos de Deus. Aí você lê comigo em Atos do capítulo 2 para o versículo 41. Diz bem assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Digam graças a Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja que ali se começa com uma vida de oração. Se eu tenho uma vida de oração, como nós acabamos de ler, então eu também persevero na doutrina dos apóstolos. E o que seria a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos não é a doutrina do que muitas igrejas ficam colocando aí para ver se a pessoa seja salva. A doutrina dos apóstolos não é o cabelão. A doutrina dos apóstolos não é o saião. A doutrina dos apóstolos não é o cidadão dormir de terno e dizer que não pode ficar sem terno, porque se Jesus chegar ele fica. A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. Amém, irmão? Essa é a palavra de Deus. E quando você deixa a palavra entrar no teu coração, você cai nessa doutrina. Você vive essa doutrina. E pastor nenhum, homem nenhum, não pode chegar e dizer: você não pode isso, você não pode aquilo, e você não pode fazer isso. Quem faz é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos examinar para ver como que está a nossa fé. Nós mesmo devemos provar também a nossa fé. Então por isso que a gente está nessa doutrina. A doutrina da palavra de Deus é viver essa doutrina. E observa que a gente orando aqui, eles também tinham perseverando nas doutrinas dos apóstolos, mas também na comunhão e no partir do pão. O que seria a comunhão? É entre nós. Amém, irmão? É entre nós. Uma igreja dividida não tem comunhão. Uma igreja dividida, Satanás entra e faz o que quer. Agora, como uma igreja tem comunhão, quebra com as forças de Satanás e de todos os seus demônios. Por mais que eles tentem se infiltrar de dentro da igreja, ele é revelado. Não fica nada em oculto que não seja revelado, porque tem comunhão. Por isso, irmãos, o que tem de igreja fraca, o que tem de igreja que espiritual está cheia de pessoas, mas espiritualmente fraca. Por quê? Porque no meio dos crentes que não deveria acontecer, é fofoca, é intriga, é diz que daqui, cada um tem a sua panelinha. Aí se acontece uma coisa dessa de dentro da igreja, é uma igreja que já está fraca, é uma igreja que não tem oração, é uma igreja que não está tendo vida de oração. E a igreja que eu estou falando não é da placa, não é do ambiente, mas cada um de nós. Nós somos a igreja. E eu tenho que ter comunhão. Nós temos que ter comunhão. No repartir do pão, por exemplo, nós temos aqui a mesa da Santa Ceia. Até no final da mensagem a gente vai participar da Santa Ceia. E todos nós vamos participar da Santa Ceia. Porque nós temos uma comunhão. Se eu tenho comunhão com os irmãos, então eu tenho comunhão com Cristo.
Porque não faz sentido não ter comunhão com os irmãos e querer ter comunhão com Cristo. É a mesma coisa. Jesus nos ensina e fala que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Sim ou não? Sim ou não? Devemos. Mas como que eu vou amar a Deus se eu não amo o meu próximo? E como que eu vou dizer se eu tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com os irmãos? É uma igreja que está fraca. É uma igreja que não está mais na oração. E quando se fala em perseverar nas doutrinas, se fala no trabalho, na obra de Deus, na comunhão e também na oração. Amém, irmãos? Isso é importante. Cada um de nós, meu Pai, cada um de nós temos um dever aqui. Cada um de nós. Cada um de vocês tem dons. Cada um de vocês foram chamados para alguma coisa. Eu fui chamado, você também foi chamado. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Aconteceu com Gideão. Gideão chamou a nação inteira para ir para uma batalha. Teve o maior número de pessoas que era facilmente de derrotar os inimigos, porque era bem mais maior. Só que Deus chega e fala, é muito. E mandou botar por escala. Dessa multidão, apenas 300 foram para a guerra. E foi a mesma coisa no início. 500 pessoas estavam em oração. Em 10 dias, diminuiu. Porque uma igreja de oração diminui pessoas, irmãos. Pode ver. Faz um show gospel para você ver. Está assim ou não está? Está assim de multidão. Faz. Digamos que o pastor conseguiu trazer o Fernandinho. Aí eu vou lá no anuncio. Fernandinho. Pronto. Vai lotar essa igreja. Aí ele vem no domingo, lota. Mas quando chega a terça-feira, não aparece mais ninguém. Só aparece mesmo, sabe, um ou outro. Na sexta-feira, a mesma coisa. No outro domingo, a mesma coisa. Pode ver. Quando a igreja ora, diminui. Amém, irmão? É tudo ao contrário mesmo. E olha que a gente ora, ó Deus traz povo, ó Deus traz, até bem. Só que quando sai, irmãos, eu estava percebendo isso daí. Quando a igreja começa a orar e começa a diminuir, é porque na verdade os que estão saindo já não tem mais vida com Cristo. Estão abandonando a igreja. E se você quiser procurar saber sobre a pessoa, aí você vai entender se ela saiu ou ele saiu, foi para uma outra igreja ou voltou para o mundo. E a maioria quando sai por birra, sai por revolta, sai por rebeldia. Eu não gostei do fulano, eu não gostei do que o pastor falou, eu não gostei do que o pastor disse, eu não gostei do que o pastor fez, ou ele fez, ou deixou de fazer. Porque não tem vida de oração. Porque tudo que se faz, a gente dobra os joelhos e ora. É ou não é? A gente dobra os joelhos e oramos, mas falando com Deus. E mais para frente ainda vou falar mais sobre um rapaz que tinha uma vida de oração. A gente vai aprender sobre ele. Então a gente vai falar mais sobre essa vida de oração. Pula comigo aí mesmo em Atos, vamos lá para o capítulo 6. Atos do capítulo 6. Aí mesmo, mas vamos lá para o capítulo 6. E às vezes a pessoa, nossa, o pastor falou muito forte, eu não gostei, aí sai com raiva. É melhor para você, irmão. Sério, pastor? Claro. Porque se a mensagem foi forte, e você ficou mexido com aquilo ali, te balanceou, e você saiu com raiva do pastor, é bom para você isso daí. Porque significa que você ainda não está firme.
Quando acontece uma coisa dessa, você para para analisar, puxa vida, eu não estou firme com Cristo. Eu preciso orar mais. Orar, orar e orar. É ou não é? Porque a palavra mesmo nos ensina que nós devemos exortar, ensinar. É ou não é? Então existe mensagem que vai mesmo um puff no teu coração. O Espírito Santo mesmo faz isso para ver como que está o teu coração. Como que está a tua vida, a comunhão. Então quando você sente esse tipo de coisa, você já pode entender que ainda eu não estou bem, que ainda eu preciso mais de comunhão com Cristo, eu preciso amar mais. Amém, irmão? Amar mais. De repente uma irmãzinha usada por Deus e fala uma coisa e a pessoa não gosta. Estou magoado. Se está magoado, é porque não se revestiu com a armadura de Deus, não colocou o blindado aqui. Compreende, irmãos? Não colocou. Então vamos lá. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E algumas Bíblias dão como distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esses importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Veja que os apóstolos viu que estava tendo confusão. Por quê? Porque a igreja estava crescendo. É a mesma coisa aqui. A embaixadores aqui, a Alcântara, ela começa a crescer. E começa a ter trabalho. Aí, a obrigação do pastor, através do Espírito Santo, é constituir diáconos e obreiros para ajudar no trabalho da evangelização, para ajudar no cuidado da igreja. Porque o obreiro, diácono, ele não pode só ficar na igreja de braços cruzados, é ele ir para fora, evangelizar. Nós fomos chamados para isso, eu fui chamado para isso, e muitos de nós fomos chamados para isso. Aí muitas das vezes, como nesse caso aqui, eles não poderiam deixar de pregar o evangelho para cuidar do povo. Eles não poderiam deixar de pregar, descer e servir a eles, não tinha como. Então foram chamados os diáconos, obreiros, foram constituídos. E eles falaram entre eles, escolha entre vocês 7 pessoas, cheias do Espírito Santo, com boa reputação, que tenham uma vida de oração, que tem realmente Cristo. Amém, irmãos? Que tenham uma vida cristã de verdade, de boa reputação. E foram escolhidas essas 7 pessoas com o Espírito Santo. Por isso, meu amigo e minha amiga, se você tem desejo de fazer a obra de Deus, se você tem desejo de ser um obreiro, amanhã depois de ser um pastor, ou até ser mesmo um missionário, no mínimo tem que ter o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a primeira batalha que você tiver lá na fora, você perde. E o pior, ainda seja o quê? Envergonhado. E a palavra para quem quer ser obreiro e quer fazer a obra de Deus, até você já fica sabendo, porque você tem que estar praticando sempre a palavra de Deus. Amém, irmão? Sempre. Para ser obreiro, para ser um diácono, para fazer a parte da obra de Deus, você tem que praticar a palavra de Deus. Você tem que estar sobre as leis de Deus. Amém, irmãos? Sobre as leis. Por exemplo, um obreiro, um diácono, ele tem que ser pelo menos dizimista. Ele tem que ser ofertante. Por quê? Porque se ele não é dizimista, não é ofertante,
Como que vai orar para uma pessoa e diz que está desempregado? Ou você acha que as pessoas só buscam o pastor? Não. Vai haver um momento que a igreja vai encher, vai haver um momento que pessoas vão vir, mas as pessoas vão precisar de oração. O pastor está atendendo um, o obreiro está atendendo outro, e outro obreiro atendendo outro, e outro irmãozinho atendendo o outro. Porque a gente vai estar cheio do Espírito Santo. Então a gente tem que viver essa vida, viver essa comunhão, viver nessa prática da palavra de Deus. Aí fala assim, no versículo 5. E esse parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão. Preste bem atenção aqui nessa parte aqui, ó. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vírgula. Agora fala os outros 6. Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E cresceu a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Digam graças a Deus. Então eles escolheram Estevão e mais 6. O que me chama a atenção aqui na Bíblia, o que me chama bem a atenção, é que a Bíblia está falando algo aqui diferente. Por mais que são 7 pessoas que foram escolhidos, a Bíblia deveria ter falado assim: foi escolhido Estevão, foi escolhido Estevão, Filipe, Procoro, Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que foi escolhidos os 7, mas a Bíblia destacou da seguinte forma: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí depois que falou os outros nomes, não poderia ter falado homens cheio de fé, homens cheio do Espírito Santo. Não que eles não eram cheios de fé, esses outros 6. Não que eles não tinham o Espírito Santo, mas é que alguém se destacou. E esse alguém era Estevão. Porque no meio, no nosso cotidiano, na nossa unidade de fé, existem aqueles que têm fé para comer arroz e feijão, como existem aqueles que têm fé para comer arroz e feijão e bife ao mesmo tempo. Existe aquele que se destaca, como existe aqueles que também não se destacam. Então cada um tem um jeito de como usar a tua fé. Cada um tem um jeito de como se apresenta a Deus. E muitas das vezes nós erramos. Eu já errei várias vezes por pensar assim: puxa, a pessoa devia ser assim, assim, assado. Mas de repente é ela que é assim, a pessoa que é dessa forma. Porque eu tenho um jeito de agir. E existem aqueles que também têm outro jeito de agir. É o jeito deles, é o jeito dela. Mas Estevão era diferente. Ele era mais ousado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é ousado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem uma vida de oração, ele não tem medo de falar. Ele vai lá e fala. Por mais que ameaça ele até de morte, ele não tem medo de falar. Ele não abre mão dos seus valores. Ele não abre mão dos seus princípios bíblicos. Ele não abre mão de nada. Ele chega e fala. Aí não vai então se a tua alma está ganha. Se você crê que se você morrer hoje e será salvo, e que assim seja. Amém, irmãos? Só cristão mesmo que tem medo da morte é porque sabe que a alma dele não sabe para onde vai. Tem medo da morte porque alguma coisa está de errado. Não pode. Porque esses homens morreram, irmãos. Esses homens aqui morreram. Aí escolheram Estevão. E nessa escolha, por que escolheram ele? Porque ele obedece a palavra de Deus. Ele vive na prática da palavra de Deus. Ele também era muito ousado. E outro, irmão, quando desce o Espírito Santo, se tem autoridade. Jesus nos ensina isso, que dê autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Aliás, ele não ensina,
Ele fala: eu dei autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões. Você tem autoridade. Irmãos, olha o que é uma autoridade. Certa vez, aqui mesmo em Atos, se você for ler depois, lá em Atos, estava lá João, Pedro e João, indo para o templo. E naquela hora, ele estava ali subindo, tinha um mendigo, um cara paralítico, sentado pedindo esmola na frente do templo. Aí Pedro, porque João que era mais novo, João tinha que ficar quietinho, mas é que falava. Aí Pedro chegou e falou assim: olha para nós, ou olha para mim, olha para nós, falou para ele. Nós não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho e te digo: levanta-te e anda. Aí eles tiveram que ainda dar a mão para o rapaz, para o cara se levantar. Amém, irmão? Então essa cura, esse milagre aconteceu sem oração. Agora imagine orando. Imagine orando. Olha, observa, ele falou assim: olha para nós, olha para mim, e não esse negócio, ai, olha para Jesus, ai, olha para o pastor, porque tem gente assim. Tem um crente que é meio que Nutella, qualquer coisinha que acontece na igreja, aí fala: olha para Jesus. Não é assim. Estão ensinando errado. Como que você vai olhar para Jesus? Me diz. Você tem que olhar para a autoridade que você tem. Olha para o irmão que está com a autoridade que ele tem. Sabe por quê? Porque se você olha para um homem de fé, se você olha para uma pessoa que está representando Jesus, olhou para ele, porque ele é o embaixador. Você é o embaixador. Nós somos embaixadores. Então se olha para nós, se a pessoa vem, olha para nós e vê a nossa vida cristã, vê a minha reputação, vê se realmente eu pratico a palavra de Deus, então ele sabe que eu estou representando o Cristo. Ele sabe. Ele sabe. As pessoas sabem. Aí por isso que as pessoas se enfraquecem. Aprendem algo diferente, ou estão dando alguma ração diferente. Por isso que eu falo, tem muitas ovelhas aí em muitas igrejas, que ao invés de comer a ração de ovelhas, estão dando ração de pitbull para eles. Todo ao contrário, tudo totalmente diferente. Aí você percebe que eles, além dessa autoridade, ficavam perseverando em oração. Mas, irmão, a gente vai falar agora de Estevão. Aí mesmo no capítulo 7. Vai comigo lá no versículo 51. Se a gente ler o capítulo do capítulo 7, do versículo 1, até a hora que nós for ler aqui, vai contar toda a história de Estevão. Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, com a autoridade de Deus, e com muita ousadia, ele pregava o Evangelho. E ele estava lá. Se a gente for ler inteiro o capítulo 7, porque a gente vai pular para o 51 direto. Mas se você ler, você vai ver o quanto que ele falava com ousadia. E ele falava para aquele povo. Ele falava para os religiosos. Porque os religiosos são assim. Aparência bonita, por fora, né? Cheirosinho, cabelinho penteadinho, barbinha feita, gravatinha, né? Mostra que é espiritual, mas por dentro está podre, sem Jesus, não tem Espírito Santo. Então ele pregava com ousadia, e o que é pior ainda, pregava justamente também para aqueles que conheciam o Alcorão na palma da mão. Hoje, muitos de nós que pregamos o Evangelho de Cristo, hoje muitos de nós estamos discutindo com teólogos, irmãos. Teólogos, pessoas que estudaram teologia dos seus 20, 30 anos, se formaram em teologia, e nós, sem sabedoria,
sabedoria, a não ser do Espírito Santo, nós estamos discutindo com teólogos. Sabe por quê? Porque estão cheios de estudo, cheios de sabedoria da palavra, mas a palavra é tanta sabedoria deles, que a palavra da teologia acaba matando. Quer dizer, tem a teologia na palma das tuas mãos, mas não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. A teologia é bom você aprender, irmão, mas não precisa se aprofundar muito, não. Porque senão, existem pessoas, pastores, que é formado em teologia, aí ele traz a teologia para dentro da igreja, no altar. É o seguinte, eu sou pastor, sou formado em teologia da universidade, não fala nem de Curitiba, da Universidade de Nova York. Aí está escrito assim, da teologia. Não é assim. Não é assim. Eu quero se mostrar. Não tem Espírito Santo. Aí chega um cidadão, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, com a autoridade de Deus e com muita ousadia, e começa a falar de Jesus. E começa a pregar o Evangelho. Vocês não estão vivendo isso daí. Vocês ficam cobrando das pessoas, mas você não vive isso. Você quer que faça tudo isso, mas você não quer. Você chama o povo para sacrificar, mas você não sacrifica. Você chama o povo para dizimar, mas você não dizima. Você chama o povo para dar oferta, você também não dá oferta. Você manda perdoar, mas você não perdoa. Então ele foi falando, e ele foi pregando, e ele foi evangelizando, e ao mesmo tempo aquelas pessoas ficavam com raiva. Olha só, vamos lá, versículo 51, veja só. Homens de dura cerviz. Estevão já falou. Imagina, irmão, você chegar para um teólogo e dizer: o homem de coração duro você, o homem perturbado, homem de coração e, sabe, de dura cerviz. Isso aí se chama ousadia. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E vós recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardaste. Olha só, irmãos. E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Irmãos, o que tem de pastores sendo odiado porque está pregando o evangelho e falando a verdade. O que tem de crente sendo odiado porque ele vai nas redes sociais e ele está falando a verdade da Bíblia. O que tem de pastores e crentes sendo odiado porque está desmascarando muitos que agora estão dizendo que agora é religioso. Até agora é política mesmo. Até um certo cidadão, agora ele fala: eu sou religioso, eu leio a Bíblia. Mentira, 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 porque o coração está cheio de corrupção e a gente chega e está falando a verdade. Mentira, homem de duro cerviz, coração incircunciso, você nunca se converteu e nós estamos sendo odiados. Porque quando nós pregamos a palavra, irmão, nós não pregamos palavra somente para salvar. Nós não pregamos a palavra de Deus somente para ensinar, mas aqui tem os valores bíblicos de uma vida cristã, e aqui tem os valores também da família, irmãos. O livro de Atos também é família. Amém? Família. E quando nós estamos pregando, que nem Estevão, e quando um chega e fala: nós vamos liberar maconha para todo mundo, aí nós chega e fala: sai daí, Satanás, nós estamos lutando contra você, porque nós não vamos querer ver jovens morrendo, nossos filhos nas drogas.
favela, você não faz ideia como que é. Só quem sabe entenda. Aí querem. E nós estamos que nem ele, pregando o evangelho. E esses caras com o coração assim, ó, puro. Não querem abrir mão. Porque agora tem os evangélicos junto com nós. Homens rebeldes, homens que um dia esteve de dentro da igreja, se tornaram desigrejados. E hoje querem tirar vocês da igreja. Eles falam que o budismo, eles falam da oferta, eles falam do pastor, eles falam que você não precisa desse ambiente, que você pode buscar Deus na tua casa. Você consegue buscar Deus na tua casa. Você consegue buscar Deus em qualquer lugar. Mas se você estiver fundado na base da igreja, amém, irmão? Se você não consegue nem orar de dentro da igreja, como você vai orar na tua casa? Me diz. Aqui você ora. Como que você vai orar? Compreende? A gente tem que ser assim, irmão. Se você tem fé, se você é de oração, tem vida de oração, você tem que ser assim mesmo. Você não pode ter medo. Dá tapa a cara para bater, dá vida mesmo para morrer mesmo. Mas chega e fala. Chega e fala. É contra os meus princípios bíblicos, é contra a minha vida, é contra a minha família. E outra, é abominável aos olhos de Deus. Porque se eu apoiar coisas assim, mesmo sendo cristão, lá na frente, o sangue de muitos inocentes cai sobre ele. Compreende, irmãos? Cai sobre ele. Agora olha como que estão as coisas. Irmãos, desperta a tua alma. Olha como estão as coisas. Veja aí. Observe. Esse dia, ontem eu estava conversando com um amigo meu, o pastor Ademir. Nós estávamos conversando bastante. Aí nós estávamos falando, veja como que são as coisas, pastor. Ele falava assim para mim, olha só, veja só, os homossexuais, esse grupo do LGBT, e essa esquerdalha toda, olha o que eles fazem? Faz aquele movimento dos infernos. Aí vai lá, invade a igreja católica, destrói todos os santos da igreja católica, pega crucifixo e coloca lá no ânus. E ninguém fala nada. Eles tratam isso como uma manifestação normal. Aí eu cheguei e falei para ele, imagine um pastor pegar uma imagem daquele e quebrar. Ou imagine um pastor, como ocorreu numa época aí de um bispo, Randall, que ele apareceu chutando uma santa. Quando é um pastor ou um crente fazer uma coisa desse, ele é processado. É ou não é? Ele é processado. Querem nos calar, querem te calar, querem tirar o valor da tua família. E você vai querer? Coração incircunciso, homens maus, homens que, sabe, que não abriram o coração para Deus, e todos eles tiveram oportunidade, todos. Pelo menos um já blasfemou 6 vezes, esse já era, infelizmente já era. Por isso que nós temos que ser que nem assim, Estevão, chegar e falar, pregar mesmo o evangelho, e sem se importar com nada. Agora vamos lá, para o versículo 55, olha só, irmão, 55, vamos lá. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Digo graças a Deus. Observe, irmão, quando Estevão estava pregando o evangelho, esse povo ficou com raiva, o sinédrio ficou com raiva, a esquerdalha toda ficou com raiva, e vamos matar ele, vamos tirar ele de cena, vamos acabar com a vida dele, e pegar o Estevão, já arrancaram ele do templo, já levaram ele para matar ele, porque eles não aguentaram a verdade. Irmão, se você começa a falar a verdade, irmão, irmão, se prepare. Você acha que você falando a verdade, o negócio vai ficar em paz? É guerra, irmãos. É ou não é? É guerra.
Domingo passado eu falei, a igreja está em guerra. Na terça-feira nós falamos sobre adoração. Na sexta-feira nós falamos sobre a última armadura, que é oração em todo tempo. Orar em todo tempo. Orar sem cessar. Continua orando, não para, não para. E aqui, veja só, e aí eles ficaram com raiva dele. Irmão, aí ele viu Jesus em pé. O céu se abriu para aquele homem. Sabe o que isso significa? Jesus simplesmente olhou, esperando de braços abertos, o primeiro mártir da história de todos os profetas e dos apóstolos. O primeiro mártir, o primeiro homem que morreu por causa do Senhor Jesus após a ascensão de Cristo. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Palmas. Se você está entendendo a mensagem, palmas para Ele. E dê glória mesmo, dê glória, porque aleluia. Você tem que chegar e dar glórias, aleluia mesmo. Porque a palavra tem que entrar no teu coração. Aí veja, irmão, ficaram com a raiva dele e ficam com a raiva de você. Vai bloquear teu Face, vai bloquear teu Twitter, como aconteceu comigo. Vai bloquear você. Querem te censurar. Querem tirar isso aqui de você, irmão. Eu fico triste quando falam que vão liberar as drogas. E a gente sai pelas cidades, pelos bairros, pessoas aí correndo nas drogas, não consegue mais sair. Vai para as clínicas 10, 20, 30 vezes, vai e volta e não consegue, porque daí se tornou espiritual. Ainda querem liberar o aborto, tudo anticristão, tudo contra os nossos princípios bíblicos, e nós vamos ser perseguidos, irmão. Esteja pronto até para morrer, amém, irmão? Esteja pronto até para morrer, mas não abre mão dos seus valores, irmão. Não abre mão. É como eu falei em Gênesis 25, do versículo 39 em diante, estão trocando a primogenitura de Deus por um prato de lentilhas, trocando os princípios bíblicos, porque eu quero ter um bife na minha mesa todo dia, mas você tem que aceitar a ideologia de gênero. Está vendo essas criancinhas aqui atrás, que estão bagunçando? E se a ideologia de gênero entra aqui? Aí termina o culto, aí vem o pai feliz da vida, vê o seu filho que saiu da escola, aí sai assim, papai, aprendi com a tia. Vai querer? Vai ou não vai? Me ajuda aí, vai querer? Claro que não. Está amarrado mesmo. Aí sai a criancinha lá, menininha, aí o pai pensa, de certo aprendeu bastante com a tia da escolinha. Oi pai, tudo bom? Eu aprendi agora, minha tia me ensinou a falar assim. Querem fazer isso nas igrejas, querem fazer isso nas escolas, e nós que estamos pregando o Evangelho, a gente vai falar, goste ou não goste, está na Bíblia, e Deus é conosco. Digo graças a Deus, palmas para Jesus, irmão, palmas para Ele. O Espírito Santo está me usando hoje, aleluia. Deus atira, meu Deus do céu. Hoje eu vou. O Espírito Santo, irmãos, pegar isso daí, irmão. Amanhã depois vai falar a mesma coisa que nós aqui. Amém, irmãos? Todo mundo é chamado para isso. Digo graças a Deus. Aí vamos lá, para o versículo 57. Olha só, irmão. Olha só, mas eles gritaram com grande voz, tapai os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. Pegaram o Estevão de vez, aí sem chance, coitado do camarada, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que hoje ele é Paulo. E apedrejaram a Estevão em invocação, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Vai para o pastor. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pegaram Estevão e começaram a apedrejar ele. Quando ele começou a levar as pedradas, olha a revelação do Espírito Santo. Ele não caiu no chão, ele mesmo dobrou e falou: Senhor, eu entrego o meu espírito. Agora, você que é de Bíblia, quem é que disse isso antes dele? Quem disse? Alguém lembra? Deixa marcado aí que eu vou ler para vocês. Lucas, quer ver? Lá em Lucas, alguém disse isso, a mesma coisa que Estevão. A mesma coisa que Estevão. A mesma coisa. Lucas 23, deixa eu ver aqui. Quer ver? A mesma coisa. Senhor, eu entrego o meu espírito. Quer ver? Lucas 23, 46. Quem é que disse? Jesus. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, se expirou. Olha só, um homem cheio do Espírito Santo que viu a glória de Deus. Ele poderia ter clamado e dizendo: Deus, me salva agora, meu Pai. Ó Deus de Israel, me livra. Não. Senhor, recebe o meu espírito. Não, irmão, olha só, tem mais ainda. Olha só aqui, quer ver? Aí mesmo no versículo 60. E pondo-se de joelhos, porque ele não caiu, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quem que falou assim? Jesus. Lá no Lucas 23, no versículo 34, ele fala bem assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Digo graças a Deus. Veja só, irmão, mesmo naquele momento da morte, mesmo naquele momento que não tinha mais jeito nenhum, ele não abriu mão dos seus princípios bíblicos. Ele morreu proclamando o Evangelho. Ele morreu falando a verdade. Ele morreu porque ele tinha vida de oração. Ele morreu porque ele praticava a palavra de Deus. E ainda morreu pedindo para Deus perdoar aqueles que estavam pelejando ele. A vida de Saulo não foi mais a mesma, até que ele se deparou com o próprio Jesus, que deixou ele cego. Aí depois Saulo se converteu e Deus mudou o nome para Paulo. E se você perceber, Paulo era um dos homens que pregava o Evangelho para os gentios, e é o que mais escreveu. E quem matou Estevão não foi a polícia judaica. Quem matou Estevão foi justamente o próprio Sinédrio. Coisas que eles não deveriam se intrometer nesses assuntos. O Sinédrio se meteu. Eles cometeram assassinato. Cometeram um assassinato, porque Sinédrio, o negócio do Sinédrio é cuidar do ancorão, ensinar as criancinhas o ancorão. Mas eles foram lá, mataram ele. Cometeram um assassinato. Foram homens homicidas, porque eram homens que queriam ter os seus valores religiosos reconhecidos, mas eles não queriam Jesus. Eles não aceitavam que pregasse a verdade. Pode ver, irmão, a religião está operando em tudo. Entra na política, entra nas casas, entra nas escolas. A religião está fazendo isso, levando as pessoas de forma religiosa, mas não está levando as pessoas a ter um encontro com Deus. Está levando as pessoas a viver uma vida religiosa, uma vida pecaminosa.
Porque de dentro de uma pessoa religiosa, de dentro da igreja, é santinho para todo mundo. Mas quando sai lá fora, é pior do que um demônio. É pior do que um ímpio. Mau testemunho, péssimo testemunho. Não tem vida de oração. Por isso, irmãos, temos que viver isso aqui. Digam graças a Deus. Temos que viver isso aqui. Charles Spurgeon disse uma vez assim: se uma igreja que não ora, está morta. Então, espiritualmente falando, uma igreja, ou eu, ou você, que não tem uma vida de oração, que se nós não oramos, significa que nós já estamos mortos. Estamos mortos. Estamos distantes de Deus. Porque além do pecado nos afastar de Deus, aí sem oração ainda, imagine, irmãos. Imagine. A situação é crítica. A situação fica até feia. Abre comigo, aí leia em Atos, do capítulo 1, quase no final da mensagem. Eu sei que demorei um pouquinho, mas é o Espírito Santo, irmão. Atos capítulo 1, versículo 5. Diz assim: porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse: não vos pertence saber a tempos ou estações que o Pai estabeleceu o seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Palmas para Jesus. Oh, aleluias. Isso fala sobre o evangelismo. O evangelismo. Irmãos, sabe quantos anos que Estevão tinha quando mataram ele? Sabe quantos anos? 29 anos. Moleque. Tinha uma vida toda pela frente. Tinha ou não tinha? Podia morrer com seus 40, 60, 70 anos, né? Tinha 29 anos. Primeiro Marte, o mais novo dos apóstolos era ele. O mais novo. Morreu. Olha só. Morreu na mão desse Sinério, com seus 29 anos de idade. Eu podia falar: Deus, eu tenho 29 aninhos, deixa eu casar, constituir família primeiro. Não casou, não constituiu família, mas a alma estava ganha. A alma estava ganha. E foi lá, aos braços do Pai. Digam graças a Deus, irmão. Palmas de novo para Jesus. Aleluia. E se você ler o Atos do capítulo 1, do versículo 14, você vai perceber que a oração, além de ser com a igreja em conjunto, também é feita de oração em família. Mas agora eu vou para mais encerrar. Eu vou dar mais um exemplo de oração de uma pessoa. O exemplo de oração de uma pessoa que tem vida de oração. Só mais um. Eu poderia pegar de vários aqui, mas eu peguei do Estevão, por ele ser o mais novo, né? É um exemplo tanto para mim como para você. Mas esse camarada, irmão, também. Olha, ousado mesmo. E as palavras dele eram duras mesmo. É que nem o caso de João Batista. João Batista chegava e falava mesmo. Falava para ele: quem é você? Eu sou aquele que clama. Eu sou a voz que clama no deserto. Porque ele falava a verdade. Por isso que arrancaram a cabeça dele. João Batista. Hã? Não tem ideia. Mas vou dar uma pesquisada. Boa essa aí. Não tem ideia. Arrancaram a cabeça dele. Sabe por quê? Porque ele falava: ó, a mulher que você está aí vivendo aí, a mulher do teu irmão, você pegou ela, isso é prostituição, ela é uma prostituta. Falava mesmo. Ele não tinha medo de falar. Por causa da ousadia, da autoridade e do Espírito Santo.
E você tem que ter isso. Amém, irmão? Abre comigo para nós encerrar. Lá em 1 Reis. Vamos lá. Agora você pode sair de casa. Vamos lá em 1 Reis. Eu gosto de falar dele. E eu gosto. E quando nós vamos ter um propósito aí, a partir do dia 30, a gente vai fazer um propósito de fé. E ainda vou trazer a mensagem desse homem também inteiro. Olha só. 1 Reis capítulo 18, do versículo 36. Olha como que é a vida de um homem de oração. Olha como que é. Enquanto os que eram religiosos, que se mostravam cheios de fé, que forçavam a barra de ser espiritual, que tinham os seus deuses, mas ele ficava o dia inteiro chamando Baal, ai Baal, oh Deus Baal, ai Deus, aleluia, Deus Baal, e lá, Baal daqui, Baal de lá, Baal daqui, e nada, aí se cortava, e nada, derramava sangue, e nada, começaram a fazer até sexo em cima do próprio negócio de sacrifício, do próprio altar que eles fizeram, porque cada um teve que fazer o altar, aí fizeram até orgia em cima, para ver se Baal derramava fogo, e Elias falava, vai, grita mais alto, de repente ele está dormindo, de repente ele está viajando, sei lá, e ele lá, sentado, e esperando. Que nem Jesus, está lá na tempestade, no barquinho aqui, barquinho lá, e ele lá. Mestre, a tempestade, o barco vai virar. Pronto, acalmou o mar. Aí diz assim, vamos lá, versículo 36. Do versículo 36. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Falava bem assim. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, agora, conte comigo aí no tempo. Eu vou fazer essa oração. Conte. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ponto. 30 segundos de oração e mais a seguinte aí, o fogo desceu do céu. Então ficou nítido que não precisa ficar falando um monte de coisa para se mostrar que é espiritual para Deus. Quem tem vida de oração, meias palavras também, bastas. Amém, irmão? Se coloquem de pé, palmas para Jesus. Olha, pastor, eu entendi a tua mensagem. Eu não tenho essa vida de oração, não. Quer ter essa vida de oração? Eu não tenho essa vida de oração, pastor. Quer ter? Então você vai ter a partir de hoje. Amém? Você vai colocar isso no coração. Mas saia daqui imbuído dessa fé. Chega na tua casa. Leia o livro de Atos, primeiro capítulo 2 por dia. Ou até mesmo antes de dormir. Leia, mas leia atentamente. Você vai ver oração, Espírito Santo, igreja. Sabe? Mexe com a nossa fé. Amém, irmão? Mexe com a nossa fé. E nós vamos falar com Deus. E você vai falar com Ele. Fala com Ele. Você tem que falar. Abrir tua boca, irmão. Você tem boca para quê? Me diz. Tem pessoas que é mudo. E ele quer falar, ele quer glorificar, mas ele não consegue. Fica... Agora você tem para falar. Você tem boca para falar com Deus.
Ouça. Amém, irmãos? Está lá em Apocalipse. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmão? E você vai. Nós vamos cantar um pouquinho. Aí você também no final da oração, você vai orar. E se prepare para a Santa Ceia. Amém, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Você vai fazer a sua confissão da sua vida. Você vai fazer a confissão do seu amor para Jesus. Aleluia. Isso. Seja agora um homem de oração. Seja agora uma mulher de oração. Aleluia, meu Pai. Aleluias, aleluias. Nós adoramos. Todo mundo necessita. Nesta vida, seja lá quem for. Nessa vida, seja lá quem for. Ter a coisa mais bonita. Ter a coisa mais bonita. Que é o verdadeiro amor. Que é o verdadeiro amor. Eu também busquei bastante. Eu também busquei bastante. Esse sentimento assim. Esse sentimento assim. Por lugares tão distantes. Por lugares tão distantes. Quase que eu cheguei ao fim. Quase que eu cheguei ao fim. Mas eu não deixei de crer. Mas eu não deixei de crer. Que um dia encontrar. De um dia encontrar. E é esse que você encontra agora. O amor. O amor. Só encontrei em Jesus. Só encontrei meu Jesus. Aleluia. Amor. O amor. Só Ele mostrou Só Ele mostrou. o seu sangue derramado lá na cruz. O seu sangue derramado lá na cruz. Como eu te amo, Jesus. O amor traz um sorriso que faz a vida renascer. Que faz a vida renascer. Faz o
amor totalmente diferente. Um amor, meu Pai, no qual nós precisamos muito. Amar o Senhor acima de todas as coisas é colocar a minha vida para morrer. O amor do Senhor Jesus me faz ser ousado nas pregações, me faz falar a verdade e não abrir mão dos meus princípios bíblicos, e não abrir mão dos meus princípios da minha vida cristã. Ah, Senhor, reacenda a chama no coração do teu povo, reacenda a chama, meu Pai, no coração dessas pessoas, meu Deus. Ah, Espírito Santo, necessitamos de Ti em nossas vidas, queremos a Tua presença, nos ensina a orar, até que nós oramos de fato e de verdade, orar sem cessar, orar incansavelmente, orar no momento da turbulência, orar no momento da tempestade, orar nas covas dos leões, orar no meio da fornalha de fogo, orar, meu Pai, até naquele momento que tudo está tranquilo. Buscai-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Então busque a Deus, meu amigo e amiga, porque a tua alma necessita. Esse é o verdadeiro amor. Ame a Deus, ame a si próprio, ame o teu próximo, ame o teu irmão, ame a tua irmã, ame a igreja, ame o seu pastor. Ame e continua amando, e não para de amar, vai amando, vai falando com Cristo, vai se envolvendo cada vez mais com Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Pai, grandioso Deus. Por isso que eu te amo, meu Pai. Eu amo muito o Senhor, de todo o meu coração. Eu sei que muitas das vezes, em algumas coisas, eu falho com o Senhor. Às vezes os meus olhos começam a ver o lado da carne, o lado, sabe, físico. E a gente acaba se aborrecendo, acaba se entristecendo. Nós temos essas falhas. Mas quando eu dobro os meus joelhos, muitas das vezes eu não tenho nem palavras para falar com o Senhor. Eu mesmo já indaguei ao Senhor e disse: Senhor, eu não sei o que falar. Eu não sei, eu poderia fazer um monte de pedido, mas eu não consigo. Os meus sonhos que eu tive, eu deixei para trás. Eu tive tantas oportunidades no mundo, eu perdi. E são aquelas oportunidades que não voltam mais, e por mais que voltasse, a minha vida cristã agora não permite. Eu abri mão de meus sonhos para sonhar um sonho de Deus. E muitas das vezes, meu Pai, a gente é xingado, é criticado nas redes sociais, nos perseguem, xingam nós, falam de coisas que eu nunca fui na minha vida. Mesmo quando eu estava no mundo, eu nunca fui. E agora na presença falam um monte de coisas ao nosso respeito, só porque pregamos o verdadeiro evangelho, só porque a gente fala o povo, venha buscar a presença de Deus. Você tem que ter o Espírito Santo, você tem que se converter, você tem que ser salvo.
chega uma hora que o óleo fica por cima daqueles que se dizem cristãos, mas na verdade não são, nunca foram, porque não tem vida de oração. Por isso, meu Pai, que nós estamos aproveitando também essa oportunidade de todos os pastores, meu Pai, do Paraná inteiro. E essa convocação foi feita para o Brasil inteiro, aonde todos os pastores, obreiros, diáconos, homens e mulheres de oração, intercessores, que nesse exato momento estão em oração, estão em jejum, aonde nós fizemos essa convocação de 21 dias de jejum, 21 dias de oração, aonde nós vamos orar pelo nosso Brasil, porque o Brasil te pertence, Deus. O Brasil é do Senhor, a igreja é do Senhor. Ah, meu Pai, quem disse que eu tenho medo de que alguém vai vir fechar a igreja? Quem disse? Pode fechar a igreja, pode abaixar as portas, mas dentro de mim tem o altar do Senhor, e esse altar eu levo na esquina, eu levo nas praças, esse altar eu levo na casa, esse altar eu levo aonde eu vou levar esse altar. Pode fechar a igreja, pode arrancar a placa da igreja, mas não vai me calar. Pode cortar a minha língua, mas não vai me calar, porque ainda sei escrever, mas não vou me calar. Nós não vamos nos calar, nós os cristãos não vamos nos prostrar, porque nós temos vida de oração. Nós vamos morrer, seremos perseguidos, mas tudo será para a honra, para a glória do Senhor. Aleluia! Oh, cantará, chamará, sabracinha, aleluia, meu Pai! Glorificado seja o nome de meu Deus, o nosso Deus, o glorioso e o poderoso de Israel. E se você tem esse Jesus na tua vida, que é glorioso, que é poderoso, e você reconhece que Ele é a suprema autoridade de tudo, com toda a tua alma, com toda a tua força, palmas para Ele, em nome de Jesus. Glorifica Ele com palmas, com aleluia e com glória. Diga aleluia, aleluia, glória, glória, e fala: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia. Oh, glórias, amamos o Senhor. Que o Espírito Santo esteja com cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Muito forte, irmãos. É muito forte isso daí. Serve para mim, serve para todos nós. Amém? O nosso tempo é tempo de oração, irmão. O nosso tempo é tempo de conversão, de se converter. Esse é o nosso tempo. De uma vida de oração, de uma vida com Cristo, de buscar o Espírito Santo. Por isso, faz um esforço. Venha na terça-feira buscar a presença de Deus para se fortalecer cada vez mais. Amém, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Dê mais uma salva de palmas para Ele.